boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Jogo Aberto desta quarta-feira, dia de futebol. Que alegria, as minhas quartas ficam bem melhor quando tem futebol, hein? E hoje tem bola rolando pela Copa do Brasil. Ontem, Fluminense e Flamengo abriram a fase de oitavas com um empate sem gols. Mas hoje tem mais 7 jogos acontecendo, dentre eles Palmeiras e Fortaleza, que promete ser um grande duelo. A concentração tem que estar no nível máximo, porque a gente pega hoje um time que está há tantos anos já vencendo, né? Depois do empate com o Grêmio lá em Porto Alegre, a delegação do Tricolor do PC seguiu diretamente para São Paulo, onde realizou seu treino já pronto no CT do Tricolor Paulista. Ou seja, já são 5 dias longe da capital cearense. Sabendo que é nosso trabalho, cuidando nosso trabalho também. E nos momentos que podemos o disfrutar, disfrutamos, mas nossa vida é... E no Jogo Aberto de hoje você vai ver também: Palmeiras encerra preparativos para duelo com Fortaleza, um dos confrontos mais difíceis, segundo o próprio técnico Abel Ferreira. Eu acho que vai ser outro jogo difícil. Sabemos que há 2 anos que está no primeiro nível. Você vai ver que na abertura das oitavas de final da Copa do Brasil, disputa acirrada no Fla-Flu, mas que terminou sem a rede balançar. E ainda sobe para 8 o número de jogadores suspensos por envolvimento na máfia dos apostadores. Cada ato praticado ele vai responder, então nós temos uma multa limitada no máximo de R$100 mil. É agora no Jogo Aberto. É isso aí, vamos trazer esse assunto, tá? Quero deixar claro também que hoje a gente tá recebendo aqui na emissora o presidente do Ceará, o João Paulo. Daqui a pouco, ele está lá em cima conversando com o nosso diretor, daqui a pouco ele desce e bate um papo aqui com a gente falar sobre esse momento que o Ceará está vivendo, essa transição que ele está vivendo dentro do clube e algumas novidades que podem acontecer daqui para frente, tá bom? Daqui a pouco a gente mostra Fla-Flu sem gols, disputado mais sem gols. Eu disse que hoje nós temos mais 7 jogos, desses jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Hoje nós temos Palmeiras e Fortaleza, a gente vai já falar sobre esse jogo, tá bom? Tem também Santos e Bahia, Grêmio e Cruzeiro, Sport e São Paulo, América Mineiro e Internacional, Atlético Mineiro e Corinthians e também Atlético Paranaense e Botafogo. Lembrando que esses jogos aqui fecham as oitavas de final, jogos de ida, hein? Ainda tem os jogos de volta. Bruninha, tá pronto aí o Fla-Flu? Pra gente ver esse jogo que foi muito disputado, mas acabou sem... Daqui a pouco a gente mostra, então. Vamos falar do Fortaleza? Porque hoje também, gente, é dia de Lion em campo. Chegou o grande dia, lado a lado os únicos invictos do Brasileirão que vão começar a disputa por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. E vão ficar frente a frente os 2 técnicos que estão há mais tempo à frente de seus comandos. E aí, será que o Fortaleza começa com o pé direito esse duelo de 180 minutos? Eu acho que vai ser outro jogo difícil. Sabemos que há 2 anos que está no primeiro nível. O grande dia chegou. Um duelo de 180 minutos e em um mata-mata. O primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Contra nada mais nada menos do que a equipe do Palmeiras. Trabalhando com uma mesma comissão técnica, com praticamente os mesmos jogadores, com uma boa estrutura. E quando falo de estrutura, não somente o refiro ao estrutural, sino uma estrutura em quanto a manter jogadores, manter comportamiento, manter ideas, y eso es por qué o Palmeiras está lutando cada competição que disputa. Um jogo importantíssimo e que conseguiu resultado positivo fora de casa deixa mais próximo o objetivo de atingir a meta de chegar às quartas de final da competição. A concentração tem que estar no nível máximo, porque a gente pega hoje
um time que está há tantos anos já vencendo, né? Um time vencedor, um time que mantém uma base, um time super bem treinado. Então, para jogar contra eles amanhã, a concentração tem que estar lá no alto. É claro que a gente sabe que, como você disse, é o primeiro de 2 jogos, né? Nada se decide amanhã. A gente tem ainda o jogo de volta, mas a gente tem que entrar bem ligado, bem concentrado para fazer um grande jogo. A preparação para essa partida foi longe de casa. Depois do empate com o Grêmio lá em Porto Alegre, a delegação do tricolor do PC seguiu diretamente para São Paulo, onde realizou seu treino de apronto no CT do tricolor paulista. Ou seja, já são 5 dias longe da capital cearense. Sabemos que somos os profissionais de esto, no momento que tivemos que ter o folga o en momento de ferias, en el mes de diciembre o enero, decimos, bueno, vamos a voltar o día 26 de diciembre y desde ahí vamos a dar un mes de ferias o un mes y 10 días, porque después Fortaleza es muy difícil que pare. Entonces, sabiendo que es nuestro trabajo, cuidando nuestro trabajo también, y en los momentos que podemos o disfrutar, disfrutamos, mas nossa vida é... E mesmo com esse ritmo frenético de jogos, além da concentração que tem que ter dentro de campo, o elenco do Fortaleza tem um sentimento em conjunto. A gente está bem motivado, cara. É lógico que ficar longe de casa assim 10 dias nunca é fácil, né? Mas como é um jogo em cima do outro, a gente não tem muitas vezes nem tempo para pensar nisso, sabe? É já sair de um jogo e já se focar pro próximo. Então o plantel está bem motivado, a gente tem um plantel muito grande, muitas opções pro Vojvoda. Então tá todo mundo bem animado para essa sequência, para fazer um bom jogo na quarta e também no sábado lá contra o América. E com toda essa motivação, o foco do tricolor do PC é totalmente voltado no jogo contra o Alviverde Paulista. E para essa partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda pode ter o possível retorno do atacante Thiago Galhardo, que desfalcou o Fortaleza contra o Grêmio, tratando de uma pubalgia. Assim, o treinador argentino deve entrar com o seguinte time em campo: João Ricardo no gol, na linha de defesa, Tinga, Brits, Tite e Bruno Pacheco. No meio-campo, Zé Wellison, Caio Alexandre, Hércules e Pochettino. E no ataque tricolor, uma dupla: Thiago Galhardo e Lucero, os atuais artilheiros do Fortaleza na temporada de 2023. Ou seja, força máxima para conquistar um bom resultado fora de casa. É o melhor que tem, né? Tem que botar o melhor 11. Vai enfrentar o Palmeiras fora de casa, precisa ter um resultado bom, né? Para jogar a segunda partida aqui. E Abel Ferreira vai jogar em casa com apoio da torcida. Quase 29 mil ingressos vendidos, gente. Apoio total, né? E uma boa lembrança do último confronto entre as duas equipes lá no Allianz Parque. Naquela ocasião, o Palmeiras goleou o Fortaleza, mas eles sabem que hoje a história pode ser bem diferente, hein? A fase é tão boa dentro e fora de campo que um empate em casa no Brasileiro não é capaz de abalar a confiança do elenco palmeirense. Eu acho que o nosso jogo foi um jogo difícil, como todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a equipe do Bragantino é uma equipe que sempre vem muito bem montada, né, com uma estratégia muito boa para enfrentar a gente. Eles dificultam bastante, mas eu acredito que a gente vai continuar evoluindo na sequência do campeonato para que a gente possa seguir buscando, né, o nosso objetivo, que é o título. Ausente neste duelo com o Bragantino, Zé Rafael será uma das novidades de Abel Ferreira para a partida deste meio de semana, assim como o Piquerez. Os dois estavam suspensos. Eu não pude jogar, infelizmente estava suspenso, mas eu sei que os meninos que entraram, o Fabinho, o Gabriel, depois o Richard, fizeram o seu melhor, e independente de quem joga, o Palmeiras é sempre o maior objetivo e a gente sempre dá o melhor para que a gente possa vencer. O Palmeiras recebe o Fortaleza nesta quarta-feira, às 7 horas da noite, no Allianz Parque, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Um adversário com um treinador que também está há bastante tempo no comando da equipe e que costuma dar muito trabalho ao Verdão. São 4 confrontos até aqui entre os times com Abel e Vojvoda como técnicos, com 2 vitórias do Fortaleza, 1 empate e apenas uma do Palmeiras. No Brasileirão de 2021, o Leão levou a melhor em São Paulo, 3-2. No retorno, 1-0 para o Fortaleza no Ceará. No ano passado, um empate sem gols no Castelão. E aí, no segundo turno, a única vitória palmeirense veio em grande estilo. 4-0 com o time já campeão do Nacional. E por esse retrospecto,
ninguém espera moleza nesta quarta. Fortaleza, a gente também conhece a equipe deles, é uma equipe que é muito bem treinada, que também tem, né, um bom tempo já com seu treinador e com várias peças, né, jogando junto há alguns anos. Então a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, que eles vão dificultar um pouco pra gente, e eu espero que a gente possa estar num dia bem inspirado. A gente se preparou muito para esse jogo. Vale lembrar que Arthur já jogou a competição pelo Red Bull Bragantino e por isso não poderá entrar em campo hoje à noite. Sua ausência acaba gerando a única dúvida na equipe titular: Flaco Lopes, Endrick ou Tabata. Desta forma, o provável Palmeiras tem o Everton no gol, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga, Dudu, Flaco Lopes ou Endrick ou Tabata e Rony. Com Abel Ferreira, o Palmeiras conquistou a Copa do Brasil em 2020, mas acabou saindo de forma precoce nas últimas 2 temporadas. Quedas para o CRB e o São Paulo, ambas nas penalidades. Por isso, foco total para construir uma boa vantagem em casa, pensando no jogo de volta, para que o Verdão possa seguir firme também nesta competição. Cada jogo na Copa do Brasil é uma decisão e a gente encara isso sempre dessa forma. E eu espero que o Allianz esteja lotado, que a nossa torcida empurre a nossa equipe para frente e que a gente consiga fazer um grande resultado para passar dessa próxima fase, que é o objetivo principal agora nesse momento. Vai ser jogão, hein? Sabe onde é que teve jogão também ontem? Lá no Maracanã. Mas saiu de 0-0, a rede não balançou. Mas quem assistiu viu que o Flamengo pressionou muito o Fluminense. Principalmente depois da expulsão do Felipe Melo, né? O Flamengo ficou bastante pressionado para fazer o gol e o Fluminense se segurou como pôde. O Flamengo teve muitas chances no primeiro tempo. No segundo tempo continuou com a mesma pressão. E aí, gente, os comandados de Fernando Diniz fizeram bonito, foi nisso, ó. Se seguraram como puderam diante de um Maracanã com 60 mil torcedores. O fato é que o jogo saiu de 0-0 e está aberta, totalmente aberta, a disputa por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Hoje temos mais 7 jogos, vamos ver como é que os times se comportam em campo, né? Vamos falar de operação penalidade máxima? Sobe para 8 o número de jogadores afastados por envolvimento na máfia das apostas. No total, 8 jogadores foram denunciados pela Procuradoria-Geral do STJD. São eles: Moraes, do Aparecidense, Gabriel Tota, do Ipiranga, Paulo Miranda, que estava no Náutico, Igor Cariús, do Sport de Recife, Matheus, do Ipatinga, Fernando Neto, do São Bernardo, Kevin Lomônaco, do Red Bull Bragantino e Eduardo Bauerman, do Santos. Os atletas teriam infringido 3 artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, em 2 deles por terem agido de forma deliberada para prejudicar as equipes em que atuavam ou aliciarem outros jogadores. Até mesmo os jogadores procurados para participarem do esquema podem ser punidos por não terem denunciado o problema antes. O STJD terá agora 60 dias para se posicionar a respeito da denúncia. Diante da gravidade do caso, uma condenação pode levar, inclusive, ao banimento do futebol. Cada ato praticado ele vai responder, então nós temos uma multa limitada no máximo de R$100 mil, mas se ele praticou 3 atos, ele pode receber a multa de R$100 mil por ato, ele pode ser suspenso até 720 dias e ele também pode, na reincidência, ser eliminado. Isso é sério, gente. Mas vamos para o intervalo. Olha quem vai pintar aqui no Jogo Aberto. O presidente do Ceará, João Paulo Silva, tá aqui na sede da Band. Olha ele aí, ó, chegando, cumprimentando o pessoal. Já vai participar aqui do nosso programa ao vivaço. O Ceará segue na preparação para enfrentar o Criciúma domingo e o jogo será fora de casa e o Alvinegro quer a segunda seguida para se manter longe da zona da degola. Volto já, gente.
Olha, gente, domingo a gente vai ter Ceará e Criciúma. Jogo importantíssimo para o Ceará, tá bom? Na verdade, Criciúma e Ceará. Ceará joga fora e quer mais uma vitória para se manter aí tranquilo, longe da zona de rebaixamento. E para a gente falar do Ceará, eu tô recebendo hoje aqui o presidente João Paulo Silva, que a gente já estava aguardando, viu, presidente? A gente acompanhou todo aquele processo de eleição do Ceará, seu nome lá sendo dito, novo presidente do Ceará. Você que já participava da gestão passada, então mais ou menos já sabe tudo que acontece dentro do clube para tocar a partir de agora. É um prazer receber você aqui. Seja bem-vindo ao Jogo Aberto, tá bom? Obrigado, Cláudia. Boa tarde. Prazer estar participando aqui do programa Jogo Aberto, tá? Exatamente isso que você falou, né? Eu já estava desde o início da gestão como diretor financeiro, fui diretor financeiro de toda a gestão anterior, tá? Então me senti muito preparado por conhecer bem o clube, né? Sabendo das dificuldades, de todo o desafio que ia ter. O clube caiu para uma Série B, ia ter uma redução de orçamento, mas assim, eu me senti seguro, né, em poder estar fazendo parte desse processo, e estou aí há um pouco menos de 2 meses, ainda não fechei 2 meses da minha gestão, mas a gente está procurando dar um pouco a cara da nova gestão. Graças a Deus a gente conseguiu ser tricampeão da Copa do Nordeste, isso é muito importante, que dá confiança para o elenco. Agora é virar a chave 100% para a Série B, tá? Para a gente tentar o nosso principal objetivo, que é voltar para a Série A. Presidente, a gente pode dizer que ainda está na transição, né? Está muito cedo ainda. Eu não sei se a equipe já está fechada. A gente viu ontem 2 nomes saindo, né? O auxiliar do Barroca e o PC Guzmão. Talvez tenha gente nova chegando. Mas esse grupo principal, que são as pessoas que te cercam para colocar o Ceará de novo nos trilhos, esse grupo está fechado. E qual é o critério? Eu vou colocar aqui ao meu lado uma pessoa que eu confio, ou então eu vou chamar um técnico, uma pessoa que realmente dê conta do recado, principalmente nos setores que são mais burocráticos. Qual foi o critério que você seguiu? A gente tem que trabalhar para buscar, para ter muito trabalho, na verdade, né? Eu quero me cercar de pessoas que sejam pessoas melhores do que eu, pessoas que sejam competentes, pessoas que trabalhem e entreguem, obviamente, os resultados, né? O futebol, a gente vive de resultado. Com relação a mudanças, né, que foram feitas, na verdade, no último ontem, a gente decidiu a saída do PC, mas primeiramente queria também agradecer não só o trabalho que ele fez agora, mas no passado, que todo mundo sabe, que foi o acesso, o Campeonato Cearense. Então só tenho a agradecer, tá? Mas aí foi uma mudança que realmente a gente tinha que fazer por conta de algumas situações, mas a gente, nesse primeiro momento, a gente pretende não trazer ninguém agora. Vamos esperar, né? Eu gosto muito do trabalho que o Barroca vem fazendo, tá? Assim, os jogadores, tem feedback dos jogadores, eles têm gostado do trabalho de campo, né? É óbvio que no futebol a gente precisa ter resultado, mas eu acredito que a gente venha a conseguir aí uma volta por cima aí na Série B. Eu gosto muito de ver as redes sociais, presidente, porque a voz do torcedor é um termômetro, né? O torcedor, ele é muito movido pela paixão, mas algumas vezes ele também, que acompanha há muito tempo esse clube, que acompanha o futebol, ele fala algumas coisas assim que fazem muito sentido. E eu vejo no torcedor, em relação ao Eduardo Barroca, um pé na frente e outro atrás. Atrás por conta dos resultados, que o torcedor, claro, quer que os resultados cheguem logo, quer ver esse time chegando lá nas cabeças, e um pé na frente em relação a algumas entrevistas que ele dá e alguns pontos do pensamento dele que ele coloca. Ele passa esse tipo de segurança também quando está conversando? Essa segurança tem a ver também com o que é visto lá dentro do clube, que muitas vezes o torcedor não vê, a imprensa não vê, o trabalho que é feito por ele? O Barroca é um profissional muito aberto, né? Assim, ele trabalha muito, acho que é o estilo que eu gosto. Ele chega lá às 8 da manhã, fica até 8 da noite. Ele está passando essa segurança para os atletas, né, de trabalho, de dia a dia. Segunda-feira ele fez, na verdade, 3 semanas de trabalho, onde nós já tivemos 5 jogos entre esse período
uma decisão, que era o tricampeonato. Então, assim, teve pouco tempo para treinar, né? Muitos jogos em cima de jogos, então isso acaba dificultando até para se fazer um trabalho, mas eu tive boas referências do trabalho do Barroca. A decisão de trazê-lo foi justamente pelo fato do trabalho, que era, eu acho que o que a gente estava precisando, né, de uma postura de jogo, de um trabalho mais voltado realmente para uma característica da competição, que é a Série B. Então, estou muito confiante, acredito muito no trabalho que ele vai fazer e tenho certeza que os resultados vão vir. Quando a gente falou aqui sobre as eleições, né, nós fizemos um raio-x das duas chapas. Bruninha, coloca aqui no telão as propostas do então candidato João Paulo Silva. E uma delas, presidente, me chamou muita atenção. Olha aí, o seu perfil, né? Junto com o Alexandre Frota, que é um cara que também conhece. Eu não sei como é que estava a relação do Alexandre com o Ceará nesses últimos tempos, mas é um cara que já foi da gestão, né? Já foi presidente do clube, então ele entende ali mais ou menos os caminhos. Olha só, união entre todos que integram o Ceará, ampliar a comunicação com o clube e a torcida, transparência, foco no futebol e na busca de títulos, tornar o clube mais próximo do torcedor. Eu acho que isso aqui todos os presidentes buscam hoje, né? Deixar o torcedor mais próximo. Como é que está hoje a relação, então, com a torcida? Bem, eu vou falando um pouco do Alexandre, né? O Alexandre foi presidente lá, acho que em 2003, se eu não me engano, mas o Alexandre sempre ajudou, né? Ele estava sempre próximo à gestão do Evandro, à gestão do Robson, e fiz o convite, né? Até me surpreendi em ele aceitar, né, ele voltar a ter algum cargo dentro do Ceará. Ele foi muito feliz em convidá-lo, porque acho que é uma pessoa que tem muito DNA do Ceará, já de gerações, né? Então fui muito feliz fiquei muito feliz em saber que ele aceitou, que ele estava aceitando naquele momento para a gente caminhar junto nesse momento. E assim, eu acho que eu fazia parte da gestão, mas eu sentia muita falta de algumas coisas dentro do Ceará, principalmente a questão da comunicação. Né? Eu acho que faltava o clube se comunicar melhor com a imprensa, ser mais transparente nas negociações. Tá? Então, na questão também de se comunicar melhor com o torcedor, né? De falar a verdade. Não falar a verdade que eu falo é ser transparente, né? Então, eu acho que esse é um dos propósitos da nossa gestão. Eu venho trabalhando isso. Eu acho que o torcedor do Ceará ele vem percebendo uma mudança de comunicação, de transparência. E é óbvio que, assim, se tiver que ser usado, vamos ser usados, né? Eu acho que o Ceará é um grande clube que tem tudo, reúne todas as forças para ter o acesso à Série A. Né, que é uma camisa forte, tem uma torcida grande, tem uma estrutura econômica financeira equilibrada. Então, isso reúne, tem um elenco bom. Né, então, isso tudo reúne todas essas condições para a gente ter o nosso acesso. Presidente, a gente está acompanhando bem de perto, tanto a Band Nacional como aqui o Jogo Aberto, o Ceará, essa questão da operação penalidade máxima, né? E a gente teve aí, por último, 2 ex-atletas, na verdade o Richard não é ex-atleta, mas 2 ex-jogadores que não atuam mais no Ceará, o Richard Coelho e o Nino Paraíba, citados na investigação, inclusive os 2 já foram afastados. Né? Eu queria saber aqui qual é a opinião do presidente João Paulo Silva em relação a essa conduta que o clube deve ter em relação a jogadores que são citados nessa operação e, principalmente, qual é a missão do presidente nesse momento de chegar para quem hoje faz parte do elenco. E não sei se algum jogador foi assediado, inclusive os que foram assediados e não denunciaram também estão correndo o risco de sofrer punições. Mas hoje, qual é a atitude do clube, o que o Ceará já está fazendo, o que o Ceará já fez, não sei se já houve alguma conversa com os jogadores para tentar evitar isso. Bem, eu particularmente fico muito triste, todo né? Assim, fica, né? A gente saber, eu não estou acusando, até porque não temos provas, né? Mas a gente fica muito triste, um jogador, não falo só em relação ao Richard e o Nino que estão sendo acusados, mas em relação aos demais jogadores que entram, né, aceitam esse tipo de proposta para macular os resultados. Eu acho que isso não tem necessidade, é realmente querer mudar um pouco o futebol, e eu acho que esses atletas realmente têm que ser punidos de forma muito severa, até para dar exemplo para os demais, né, atletas. O que a gente tem feito lá no Ceará, né, existe já um regimento interno
tá? Que foi abordado alguns assuntos em relação ao clube, mas eu, inclusive, quando saiu isso na imprensa, eu pedi para o departamento jurídico preparar uma cartilha, a gente vai apresentar, né, para os clubes, até porque isso era uma coisa nova, né? Eu nem imaginava que me passava uma situação dessa, né? Então a gente tem que passar até para uma forma de alerta, né, para os atletas não entrarem nesse tipo de mecanismo, porque isso só prejudica o clube de futebol. Até no caso a gente trabalhou com muita seriedade para conseguir colocar tudo em dia, colocar tudo em ordem, e a gente vê atleta fazendo esse tipo de prática, e isso realmente nos deixa muito triste em até poder a gente dar continuidade ao nosso trabalho dentro de um clube, que realmente é muito desgastante. Por falar nisso, tem também tudo o que acontece lá nas arquibancadas por parte de alguns torcedores, que algumas pessoas até dizem, mas não devem titular como torcedor, porque não é. E o Ceará está pagando um preço alto, né, presidente? Por conta de coisas que acontecem fora das 4 linhas, né? Essa combinação de resultados é algo que acontece fora das 4 linhas e que acaba prejudicando o clube e outros clubes também, prejudica a vida do atleta. Situações como essa prejudicam financeiramente o clube, né? Como é que está a ansiedade do presidente para finalmente ver o torcedor voltando para as arquibancadas, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de tudo voltar ao normal, cumprir essa punição o mais rápido possível? A gente sabe do potencial da nossa torcida, né? Então, assim, a gente fica triste, infelizmente, pelo que aconteceu ano passado nesse jogo, especificamente contra o Cuiabá. Né? Fomos punidos aí com 8 jogos, que realmente está fazendo falta. Né? A gente sabe da força da nossa torcida, do apoio que a torcida sempre nos deu. Então, realmente, a gente fica triste, né, em saber que a gente não tem o apoio do torcedor. Já tentamos diversas formas, já fizemos vários pedidos ao STJD para a gente tentar reduzir a nossa pena. Infelizmente, não foi possível. E agora é esperar. Né? O próximo jogo em casa com o Novo Horizontino, a gente vai ter o apoio da torcida feminina e das crianças até 12 anos. E eu tenho certeza que isso aí vai ser uma forma educacional, que o torcedor tomar consciência para evitar que isso aconteça no futuro. Já está prevista alguma ação de marketing? Com certeza sim. Não, né? temos. A gente já sentou. Eu acredito que o clube vai estar falando aí nos próximos dias. Até porque o jogo é dia 28, né? Então a gente tem antes 2 jogos fora. Então a gente vai estar divulgando aí nos próximos dias as ações que vamos fazer. Presidente, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, esse momento que a Band está passando, né, de transmitir os jogos da Série B do Brasileiro, a Band que já havia transmitido o Campeonato Carioca, com aquela pegada de DNA de futebol raiz, aquele Campeonato Carioca que com certeza você já deve ter visto pela televisão, nos tempos mais antigos, e a gente está fazendo a mesma coisa com a Série B do Campeonato Brasileiro, futebol raiz, futebol pegado. Eu não sei se o Carlinho passou essa informação, mas no jogo entre Ponte Preta e Ceará nós fomos líderes de audiência aqui. Ou seja, uma prova de que o torcedor do Ceará, o torcedor do Alvinegro está colado com a Band. Para a gente isso é um momento muito especial. E para o Ceará, como é que está sendo isso? Ter os jogos transmitidos em rede nacional, na TV aberta, né? Porque tem um apelo muito maior. Eu estava até falando com o Carlos ali antes da nossa conversa aqui, que o contrato, né, foi fechado assim já praticamente próximo ali o início da competição. A gente ficou muito feliz, porque vocês têm muito DNA da parte esportiva do futebol, tá? Então, a gente sabe do potencial da torcida do Ceará, da grandeza do acompanhamento, né? Que a torcida ela sempre dá audiência. Então, a gente fica feliz em ter essa parceria com a Band. Eu tenho certeza que é duradoura. Tá? As portas também, deixei as portas abertas do Ceará para a Band, para a gente fazer novas parcerias, e a gente fica muito feliz com tudo isso. Pronto, Novo Horizontino e Ceará, a transmissão da Band. Ceará e Novo Horizontino. Ele me falou. E vai ter nossa também, transmissão. Acho que Criciúma e Ceará também, não? Criciúma é transmissão, nossa transmissão. Criciúma e Ceará, que já é próximo domingo, às 3h30, às 15h30, né? Todo mundo em casa, sentadinho na poltrona, né? Comendo uma pipoquinha. Não tenho nem dúvida da audiência que vai ser grande também. Presidente, obrigada, tá? Obrigada pela sua participação, obrigada por ter conversado um pouco com a gente. Esse tipo de iniciativa também aproxima o clube do torcedor, porque o torcedor que está em casa está tendo esse privilégio. Obrigada, tá?
Obrigado, eu que agradeço a minha participação aqui no programa de vocês e queria deixar aqui uma camisa para você sortear aí com o teu... Com certeza. Com os teus... Olha aí, torcedor alvinegro, a gente vai pensar aqui no estratégia para você, ó, vamos mostrar nessa aqui, ó. Vamos ver como é que a gente faz para sortear essa camisa aqui, ó, camisa bonita, viu, presidente? Bonita. Essa aí simples, olha aqui, ó, falta só a numeração aqui, mais simples. Só os patrocinadores master, né? Isso. Ok, presidente, obrigada, tá? Eu que agradeço, O jogo tá? aberto tá sempre de portas abertas para você. Obrigado, tá bom? viu? Você de casa, obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente volta, hein? Com tudo que aconteceu hoje na Copa do Brasil. Beijo, gente. Tchau, tchau.